Bom dia, irmãzinhas, irmãozinhos. 16 de julho. Em 16 de julho de 1193, nasceu Chiara Dofreducci. Essa mulher, ela nasceu, a família dela queria, ela era bonita, a família dela queria que ela casasse com um cara lá que ganhasse uma boa grana e fosse dona de casa. Ela disse, não, eu tenho outro plano. Deus me deu um outro plano. Tem um cara, Francisco, fazendo uns negócios lá de amor aos pobres e à natureza. Eu vou seguir, eu vou por aí. E ela se tornou a Clara de Assis. Clara de Assis não é um São Francisco de saia, não. Ela é uma mulher decidida. Fundou essa linda ordem, eu não sei se é irmãs clarianas ou clarissas, mas ela seguiu uma vocação. Essas mulheres fantásticas. Clara de Assis, eu tenho um pezinho nos franciscanos. Eles são muito queridos. É uma gente especial. Vamos lá. Senhas diárias, 16 de julho de 2020, primeiro versículo de Isaías, capítulo 55, versículo 1. Isaías é um profeta, assim como os profetas denunciavam a injustiça, anunciavam também o reino de Deus. Ele diz aqui, escutem os que têm sede, venham beber água. O resto do versículo diz lá, vocês vão comprar comida sem ter dinheiro, vocês vão ganhar a comida no reino de Deus. E João 4, versículo 14, Jesus Cristo diz, a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Esses tipos de versículos assim têm duas linhas de interpretação. Uma mais espiritualista, individualista, assim, outra mais concreta. Não importa, sim, muito, não vai atrapalhar. Cuidado com a que é muito individualista, tá? Em todo caso, esta esperança do reino de Deus, essa esperança do amor que aceita, do amor que recebe, ela é uma água que não termina nunca. Mesmo quando há sede, mesmo quando há temor, inclusive das situações mais difíceis, ela te realimenta, ela te refaz a tua esperança. Até às vezes na solidão de uma cama de hospital, durante a noite, a possibilidade da morte, ela refaz a tua esperança. Refaz a tua esperança quando a vida está muito difícil, quando os conflitos são muito grandes, ela refaz. É uma água que não termina. Jesus diz isso para uma mulher samaritana, uma mulher que é marginalizada. Jesus diz, eu estou te oferecendo essa água. Vai aparecer no primeiro texto de Atos, que nós vamos ler depois. A oração escrita de Joachim Neander. Tu és o pastor que os outros carrega-me em teus braços. Tu és o médico que cuida de doentes. Vem a mim com misericórdia. Na verdade sou fraco e enfermo. Vem e me alcança teu cálice da vida. Alegra-me com bênção. Muito bem, um pouco de cuidado com o pensamento mágico. Quem vai curar o coronavírus é a ciência, que também é uma bênção de Deus. A ciência é uma bênção de Deus. Que confiemos no amor de Deus que se revela nas atitudes humanas que são gratuitas, que podem ser gratuitas, quando feitas com amor. O primeiro texto é de Atos, capítulo 15, versículos 4 a 12. É aqui no contexto, já no início da igreja, começou um conflito lá, porque os mais conservadores, que tinham vindo da linha farisaica, diziam que os novos cristãos tinham que se circuncidar, tinham que passar pelo ritual judaico para serem cristãos verdadeiros, poderem fazer tudo direitinho, conforme a lei de Moisés. E aí a igreja teve que discutir esse negócio, porque os gregos e os novos convertidos disseram, mas peraí, é graça ou não é graça? Tem que ficar seguindo o ritual? Só porque era de vocês? É graça ou não é graça?
É por amor ou não é por amor? Então vamos ver. O primeiro concílio lá quase deu um arranca-rabo, mas eles conseguiram resolver bem. Então, o Paulo e o Barnabé tiveram que subir a Jerusalém para discutir esse negócio. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, conhecendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, glorificando-lhes pela fé o coração. Purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo-os sobre cerviz dos discípulos um jogo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, era um monte de lei xarope. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por intermédio deles entre os gentios. Eles tinham que tentar botar a lei para os caras ficar seguindo aquele monte de lei chata. Não podia comer isso, não podia comer aquilo, não podia trabalhar isso. Vai. E aí o Paulo disse: olha, é por graça. Nós vimos nos versículos anteriores ali, é por graça. Vocês vão ter pão sem ter dinheiro. Vão tomar da água da vida. Bom, eles resolveram meio assim, daí acabaram escrevendo uma carta lá dizendo: olha, vocês não precisam se circuncidar, os gentios, os novos convertidos, esse negócio não precisa, só cuidem aí para não comer muita carne estranha, não se ajoelhar diante dos ídolos, não cuidar um pouquinho com a questão do sexo aí, porque senão os conservadores vão encher o saco de vocês. Mas na verdade, esse Deus do amor se oferece por graça. Não é que não tenha que haver ordem e ética, muito pelo contrário, a ética do amor. É bonito isso, é bonito isso. É tranquilizador. Se nós fizéssemos assim. Logo as religiões se petrificam, criam um monte de lei e atrapalham as pessoas, inclusive com racismos, no jeito das pessoas se comportarem, cantarem suas músicas. Nada contra as músicas históricas, mas por que não trazer a novidade, o bom, inclusive no Brasil, do bom samba brasileiro para dentro das igrejas? Porque daí vai mexer os quadris. A maldade está muito mais nos olhos de quem olha. O texto da leitura contínua de 1 Reis, capítulo 22, versículos 17 a 29, fala de um conflito entre os profetas. Aqui aparece o profeta Micaías. Os puxa-saco, os profetas falsos, diziam que o rei, vai lá, porque tu ganha todas as guerras, etc e tal. Micaías disse: não é bem assim, não, que tu ganha todas as guerras, não. Tu vai acabar morto numa dessas. Vamos ver. Então Zedequias, filho de Kenana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse: para onde saiu de mim o Espírito do Senhor? Para ele falar a ti. Disse Micaías: verão mesmo quando entrares na cama, fugindo para lá e para cá. Eu vou pular aqui porque é muito longo. Disse Micaías: se voltares em paz, não falou por mim o Senhor, mas na verdade ele não falou por mim o Senhor. Ouvi isto vós todos os povos. Ele está dizendo: rei, tu vai te quebrar. Enquanto os puxa-saco diziam: tu é um cara bom, tu vai ter tudo certo. Desculpe. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá,
a Ramote Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei, entrarei na peleja, tu, porém, traz as minhas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. O rei da Síria dera ordem aos seus comandantes: não pelejareis contra os pequenos, mas somente contra os grandes, somente contra o rei de Israel. Mata somente o rei, não os soldados. E o rei tinha se disfarçado de soldado. Vendo os capitães dos carros de Josafá, disseram certamente: este é o rei de Israel. Eles se dirigiram para o atacar. Porém, Josafá gritou. Vendo os capitães dos carros que não era o rei, era um cara disfarçado, deixaram de o perseguir. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel entre as lutas. Atirou por acaso no cara e no meio da armadura. Então disse: este era o cocheiro, esse é o cocheiro. Vira e livra-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro diante dos carros, mas à tarde morreu. O sangue corria das feridas para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão do exército que dizia: cada um para a sua casa e cada um para a sua terra. Volta para todo mundo para casa, essa guerra está perdida. Morto o rei, levaram-no a Samaria e o sepultaram. Quando lavaram um carro junto ao açude, os cães lamberam seu sangue e as prostitutas tomaram banho nas águas. Quanto aos mais anos de Acabe e tudo quanto fez, e a casa de marfim que construiu, casa de marfim, e roubou a vinha do pobre. E a todas as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Assim descansou Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Finalmente o Acabe, depois de muito roubar dos pobres, tudo bem, era rei de Israel, fez umas guerras lá, ele ganhou algumas, mas ele acabou colhendo o conflito que países, que monarquias, estados de poder e ganância constroem. Não é o reino da graça o que oferece a água da vida, o que aceita, o que não exige, o que se dá por amor. O amor também que Francisco e Clara de Assis falou também através deles, e que se revela totalmente em Jesus. Vivamos desse amor, que ele seja atuante em nós, na oração e na ação, para um mundo de graça, justo, cheio de paz e alegria que Deus vai fazer. Um grande abraço e beijo a todas e todos vocês.